o day after, né, Tanguy? O dia seguinte daquela paulada de ontem, da carta do Donald Trump. Temos aí uma série de situações decantando, uma série de análises a serem feitas. Não será o único tema de hoje, mas é o tema principal, porque continua trazendo enormes repercussões políticas e econômicas para o Brasil. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 887. Um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço a todos que estão junto conosco nessa gravação, ou então assistindo a gravação, ou então ouvindo o episódio. Sejam todos muito bem-vindos. E, Daniel Souza, passaram-se 24 horas, né? Então a gente já tem um pouquinho mais de distanciamento. O governo já fez 500 mil reuniões, já pensou, já imaginou cenários e aparentemente traçou uma estratégia, né, Daniel? O que vai ser feito agora? Qual é o próximo passo? Conta pra gente. É verdade, Tanguy. Tivemos ao longo do dia de hoje a determinação de algumas diretrizes por parte do governo brasileiro. Muito se falou, você teve o governo falando, a oposição falando, mas acho importante a gente colocar a bola no chão, porque tem alguns fatos e a gente vai analisar em cima desses fatos. É curioso porque a gente tem um deputado licenciado brasileiro que está se vangloriando de ter participado, Tanguy, desse tarifaço contra o Brasil, o que eu acho um negócio complicadíssimo. Você está cruzando algumas linhas quando você trabalha contra o próprio governo brasileiro, né? Porque é claro que você pode ter ali críticas ao Lula ou elogios ao Lula, você pode ser a favor ou contra o governo, isso é do jogo, é da política. Agora, trabalhar contra os interesses do Brasil me parece algo que ultrapassa aí algumas balizas que seriam em condições normais de temperatura e pressão impensáveis. De qualquer maneira, nós temos um Donald Trump que decidiu impor tarifas ao Brasil, tarifas importantes, você tem questões políticas que estão sendo ali colocadas, e isso traz o Brasil para uma caixinha diferente das outras tarifas que foram colocadas pelo Trump nos últimos dias, porque ficou a percepção por parte do governo brasileiro que não tem muito espaço para negociar. Afinal, se você coloca ali uma tarifa porque você quer abrir um mercado ou porque você quer ter, de alguma forma, a modificação de alguma prática comercial, tem espaço para jogo, tem espaço para negociação, tem espaço ali para você tentar conversar. Mas quando você manda uma carta onde as suas demandas são basicamente relacionadas a questões políticas, a sua margem para negociação diminui bastante. Diante disso, o governo brasileiro trabalha com a hipótese dessas tarifas serem efetivadas no próximo dia 1º de agosto de 2025. E ficou decidido que até 1º de agosto de 2025 o governo brasileiro não faz nada de concreto. Tenta ali algum tipo de negociação, tenta ali algum tipo de conversa, mas não vai levar adiante qualquer tipo de retaliação. Retaliação acontecerá se as tarifas forem efetivamente implementadas no próximo dia 1º de agosto. E a sinalização do governo brasileiro no dia de hoje é que nós não teremos aí a aplicação de tarifas horizontais. Tarifas horizontais é exatamente o que o Trump coloca, o que o Trump faz. 50% sobre todos os produtos ou sobre a maioria deles, com algumas exceções. Há uma avaliação que me parece correta, que você colocar tarifas horizontais impactam negativamente a economia brasileira. Então, o que está evoluindo, o que está amadurecendo, é a ideia de usar as diretrizes da Lei da Reciprocidade Econômica, que foi aprovada no Congresso, e você adotar ali contramedidas, retaliações em setores como serviços, propriedade intelectual e também patentes. Um dos, em particular, que está sendo pensado é o setor de medicamentos, ou seja, você teria ali, você avançaria sobre patentes de medicamentos americanos, utilizando ali mecanismos legais disponíveis como forma de conseguir ali alguma compensação por conta das tarifas que vieram a ser efetivadas no dia 1º de agosto de 2025. É claro que aqui a gente está falando de cenários, a gente está falando de possibilidades. Existe aí uma visão, Tanguy, que não vai dar para o Brasil ser nem Canadá nem México.
Porque muito se falou ao longo das últimas horas, o Brasil deveria ser que nem o Canadá, que bateu de frente com o governo americano e mostrou quem é que manda, quem é que tem capacidade e garrafa para vender. E teve gente que dizia, não, o Brasil tem que ser que nem o México, da Cláudia Sheinbaum, que acabou adotando ali uma estratégia mais low profile e conseguiu ter ali resultados muito positivos do ponto de vista da negociação. Está cada vez mais claro que o Brasil não vai ser nem Canadá, nem México. Não vai ser Canadá porque não consegue ser Canadá. Não tem a importância do Canadá para a economia americana, não tem o nível de proximidade que o Canadá tem para a economia americana, mas o Brasil também não vai ser México porque o Brasil não é o México. O México depende demais da economia dos Estados Unidos, tem uma fronteira a gerenciar, tem ali mais de 80% das suas exportações sendo destinadas ao mercado americano. Então, o México também não tem ali algumas condições que o Brasil teria. O Brasil está numa situação intermediária. O Brasil não é nem o Canadá, nem o México. Gostaríamos que essas tarifas não fossem implementadas? Sim. Mas se elas forem implementadas, vai trazer impactos econômicos, mas também não é o fim do mundo, como seria no caso do México, ou em países que têm ali uma relação muito profunda com os Estados Unidos. De qualquer maneira, existe ali uma certa visão também que o governo pode se beneficiar, porque acaba gerando ali um sentimento de uma certa solidariedade nacional e pode cair um pouco na conta da família Bolsonaro o fato dessas tarifas terem sido praticadas em relação ao Brasil, embora, Tanguy, me parece ainda que é uma tentativa deles darem a si próprios uma importância que não me parece que tenha sido tão grande assim. Me parece que o Trump tenha sido motivado por outros aspectos relacionados ao incômodo com os BRICS, aspectos relacionados a redes sociais e regulação que o STF recentemente avançou, e ao próprio fato do Brasil ter um mercado relativamente fechado. E, aliás, Daniel, você está falando sobre o impacto, né? Qual o impacto que isso vai trazer para o Brasil? Naturalmente, agora, né, um dia depois, a gente começa a ter manifestações mais intensas por parte dos setores que são os mais prejudicados, né, com esse aumento das tarifas. Então, hoje, por exemplo, a gente teve uma nota da Associação Brasileira da Indústria de Café, que diz que a decisão do Trump foi comunicada de forma unilateral e representa um grave retrocesso nas relações comerciais entre os dois países, que pode gerar impactos extremamente negativos e relevantes para toda a cadeia produtiva do café brasileiro. Importante notar, né, quando a gente fala sobre essas tarifas, né, particularmente que podem impactar o café, né, que é uma pauta de exportações importantíssima do Brasil para os Estados Unidos, os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo, né? E depende o maior produtor, né? O maior produtor. Não, maior consumidor. Maior consumidor. Os Estados Unidos são o maior consumidor e o Brasil é o maior produtor. É o maior produtor, perfeito. Então, os Estados Unidos são enormes consumidores. Os Estados Unidos não têm uma capacidade de produção de café de larga escala, né? Uma produção muito pequena. Então, eles dependem muito dessa entrada de produtos brasileiros, né, em especial. E aí foi curioso, né? Porque a Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, ela, em linha com os outros setores, ela pede que o Brasil adote uma resposta estratégica, firme e diplomática. Tá? Então, gente, por favor, a gente precisa negociar, temos que negociar. Aliás, Daniel, a própria ABIC, ela levantou, né, um estudo que foi levantado pela Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, National Coffee Association. E esse estudo aponta que para cada dólar importado de café nos Estados Unidos, são gerados 43 dólares de movimentação na economia americana. Basta pensar, né? Você importa $1 de café, isso vai movimentar Starbucks, isso vai movimentar o restaurante, isso vai dar emprego. Então, tem toda uma cadeia que é movimentada. Então, me parece que o argumento que a BIC dá é: Brasil, não, assim, é para negociar, mas também não precisa ser uma coisa de mendigar e tal. Tem que negociar, tem que se colocar na mesa, mas sabendo que os Estados Unidos também precisam da importação de café brasileiro. A gente tem uma posição negociadora aí que não é uma posição secundária. O Brasil ele tem uma força nessa mesa de negociações. Aliás, de acordo com essa Associação Nacional do Café dos Estados Unidos, o café representa 343 bilhões de dólares anuais de movimentação financeira nos Estados Unidos e emprega cerca de 2 milhões de pessoas. Não é pouca coisa.
Agora, tem outros setores que estão muito mais preocupados. Um deles é o setor de suco de laranja. O Brasil exporta 95% da sua produção de suco de laranja. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né? Hoje, aliás, é o maior produtor e exportador do mundo de suco de laranja. 95% do suco de laranja produzido pelo Brasil é exportado, e desse volume exportado, 42% é para os Estados Unidos. Considerando a cotação de hoje do suco de laranja na Bolsa de Nova York, é uma cotação de 3.600 dólares por tonelada de suco concentrado. Então, se tem uma cotação como essa, não adianta. Pode subir preço, baixar preço e tal. Esse é o preço que você vai conseguir comercializar. O problema é que, com a tarifa de 50%, caso ela de fato seja efetivada, o custo o custo tributário, ele sobe para 2.600 dólares. Então, você quer vender a 3.600, só a tarifação ela sobe a 2.600, ou seja, isso ocupa praticamente todo o valor do produto, ou seja, você sai do mercado. É simples assim. O suco de laranja brasileiro pode sair do mercado. Isso pode gerar uma série de consequências para a economia brasileira, como interrupção de colheitas, vai desorganizar fluxo de fábrica, vai paralisar o comércio, vai gerar uma desorganização completa, inclusive com desemprego. É algo parecido com o que pode acontecer, Daniel, quando a gente fala sobre a carne bovina. A carne bovina também, né, os produtores de carne bovina estão dizendo que, olha, se for efetivado, a carne bovina ela não tem como competir com outros produtores. A carne vai subir nos Estados Unidos, não tem jeito, né? Porque o preço vai ser mais alto, você vai ter que comprar, os americanos vão ter que comprar de outros países que são menos competitivos, mas a carne brasileira vai encalhar. Então, pelo amor de Deus, vamos negociar. Então, disse aí a frente parlamentar da agropecuária, né, naturalmente defendendo aí o interesse dos produtores de carne, que a nova alíquota produz reflexos diretos e atinge o agronegócio nacional com impactos no câmbio, no consequente aumento do custo de insumos importados e na competitividade das exportações brasileiras. Então, também pede uma resposta firme e estratégica. É momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações. O que é interessante, Daniel, é que esses setores, em momento algum, eles se voltam contra o governo brasileiro. Muito pela percepção que meu amigo, eu posso ser a crítica que eu quiser ter ao governo. Não é a hora de eu brigar com o governo brasileiro. O governo brasileiro tem que estar lá negociando em nome do Brasil, dos interesses econômicos dos produtores brasileiros. E esse seu relato, Tanguy, acaba sendo em linha justamente com esse posicionamento, onde o Brasil não vai ser muito agressivo, deve ter ali um certo grau de cautela, mas também não vai ser ali subserviente. Você precisa ter ali um certo equilíbrio no seu posicionamento, e claro, isso é algo que vai ser desenvolvido ao longo das próximas semanas. É claro que Donald Trump pode voltar atrás, né? Aliás, não é exatamente um cenário tão incomum se Donald Trump simplesmente recuar ou mudar de assunto. Donald Trump cansa de determinados assuntos, acaba tendo outro foco, acaba... Capaz de adiar, né? Pô, é 1º de agosto, daqui a pouco vai para 17 de setembro, a coisa vai sendo adiada e tal. Até lá, milhões de coisas podem acontecer, de fato. Ele pode mudar de opinião várias vezes, inclusive. Aliás, no dia de hoje, nós tivemos muita repercussão nos Estados Unidos, ontem também, porque você teve uma mudança, quer dizer, você tem uma tarifa aí que não tem uma justificativa econômica, ao contrário de outras tarifas que acabaram sendo colocadas. Houve muita repercussão na mídia americana, e uma das repercussões de maior alcance acabou sendo o artigo publicado pelo Paul Krugman, que é Prêmio Nobel de Economia de 2008. Ele é um democrata, ele é um grande crítico do presidente Donald Trump e escreveu um artigo muito veemente ali, muito bem organizado, muito bem estruturado. O Krugman escreve muito bem, alguém que tem uma reputação realmente muito grande nos Estados Unidos. Ele criticou o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros feito pelo Trump, classificando a medida como perversa e megalomaníaca. Em sua newsletter, o Krugman afirmou que o Trump nem buscou uma justificativa econômica real para a colocação das tarifas e que ele estaria ali agindo para punir o Brasil por julgar Jair Bolsonaro. O Krugman também acusou o Trump de usar a política comercial para defender um outro aspirante a ditador. Foram os termos, na realidade, que o Krugman acabou utilizando. Ele questionou se o Trump realmente acredita que poderia intimidar
o Brasil, nação de mais de 200 milhões de habitantes e que depende relativamente pouco do mercado americano. Claro que o Krugman está fazendo aí referência ao peso que as exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos têm no PIB. É um pouco menos de 2% e, consequentemente, não seria o desastre, por exemplo, que aconteceria no México. É interessante também observar, Tanguy, que a Índia começou a se mexer, a Índia começou a achar que, olha, talvez essas tarifas tenham algum tipo de relação também com os BRICS, vou tentar buscar aqui o meu acordo com os Estados Unidos. Se a gente pensar nos BRICS originais, né, nós temos a Rússia, que não é impactada pelas tarifas, o que é no mínimo curioso, a Rússia está noutra prateleira para o Donald Trump. Nós temos a China, que já tem um embate aí importante com o Trump. Nós temos também a África do Sul. O presidente sul-africano passou por aquela humilhação horrorosa, né, no Salão Oval, e a África do Sul está nessas novas tarifas que foram colocadas pelo Trump, mas com um percentual um pouco menor, e agora tem o Brasil. Quer dizer, pensando ali nos países originais do BRICS, existe uma percepção por parte da Índia que talvez o Trump esteja mais focado em tentar, de alguma maneira, constranger o grupo ou criar embaraços para esse grupo que o Trump coloca como sendo um grupo anti-americano, embora Brasil e Índia tenham tentado aí trabalhar para que esse tipo de imagem não prospere. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o tabuleiro está completamente bagunçado, mas a gente começa a observar alguns movimentos que ocorrem depois aí de pouco mais de 24 horas da coisa decantando, da coisa realmente oferecendo um pouco mais de tendências e de perspectivas. Agora, Daniel, de fato, né, as manifestações que a gente tem desde ontem no Brasil e fora é de que esse termo que o Krugman utilizou, né, acha que vai intimidar o Brasil. De fato, Daniel, você não pode ter um presidente americano de qualquer outro lugar colocando uma tarifa completamente absurda, que não tem qualquer tipo de justificativa econômica. Quero lembrar, o Brasil falou sobre isso ontem. Eu acho importante trazer de novo. Nos últimos 15 anos, o Brasil teve 410 bilhões de dólares de déficit com os Estados Unidos. Então não tem como você dizer que mas os Estados Unidos são prejudicados por qualquer motivo que seja no comércio com o Brasil. Não dá para você dizer isso. Então foi, de fato, uma medida exclusivamente política, intimidatória, por vários motivos que seja, né? Eu sei que o Bolsonaro acaba sendo muito visado, né, como tema e tal, mas eu estou longe de achar que o Bolsonaro que foi o motivo, né? O Bolsonaro foi muito mais uma justificativa. A questão das big techs é a mais importante, a questão de até, Daniel, acredito, de tentar manter um certo controle na América Latina, né? O Marco Rubio chegou a falar, né, de ter retomar o controle do nosso quintal. Então, essa é uma postura realmente meio de bully, né? O garoto grande da escola que quer aterrorizar todo mundo, né? Esse é o tom que se tem. E, de fato, o Brasil é um país soberano, não é um país pequeno, está longe de ser um país profundamente dependente do comércio internacional. Em muitos momentos a gente pode dizer que pena, deveria ser mais e tal. Tem determinados momentos que a gente também abraça isso. Que bom também que não é. Tem determinados momentos nos quais o Brasil ele se torna um pouco menos vulnerável a ameaças como essas.